Nós estamos finalizando a nossa série Fidelidade, uma questão de escolha. Sim, porque nós acreditamos que nós não podemos fazer a oração para pedir a Deus para a gente ser fiel. No começo da minha conversão, eu orava: Senhor, me dá um coração fiel. Eu cantava até aquela música: um coração fiel a Ti. E Deus falava comigo: rapaz, seja fiel. Eu digo: Senhor, eu quero ser fiel. Ele disse: então seja. Senhor, mas como é que eu faço para ser fiel? Ele disse: sendo. Não é simples. A gente quer as coisas que Deus desce um raio lá do céu e pronto, agora está ali o homem fiel. Quando a Bíblia diz que Deus olha e encontra os homens e as mulheres fiéis a Ele, e Ele começa a trabalhar na vida daquela pessoa. Ele começa a comissionar aquela pessoa. Quando Deus vê um coração fiel, voltado para Ele, Ele começa a trazer projetos para a vida daquela pessoa. Projetos, não estou falando só da igreja, estou falando da vida. Porque, meu irmão, se você não viver a igreja daquela porta para fora, não tem sentido você estar aqui. Se você não conseguir viver Jesus Cristo daquela porta para fora, fica totalmente sem sentido você estar aqui. Entende? Você está cumprindo um compromisso, um ritual. Então, fidelidade é uma questão de escolha. Nós decidimos, escolhemos ser fiel. Ser fiel a Deus, ser fiel aos princípios da sua palavra, ser fiel ao cônjuge, ser fiel às pessoas que nos relacionamos, ser fiel nos negócios, ser fiel nos compromissos, ser fiel onde se empenha a palavra, ser fiel naquilo que se propõe a fazer. Aí sim nós podemos desenvolver fidelidade a Deus. Só que, em primeiro lugar, nós temos que buscar Deus. Porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas sim, nós acreditamos e trazemos sempre essas séries falando sobre assuntos diversos, e nós estamos há 3 domingos, hoje é o 3º, falando sobre fidelidade, uma questão de escolha. As nossas séries, somos nós que fazemos, somos nós que escrevemos. Eu, o Jorge, a Manu, outras pessoas aqui participam das séries. Mas nós, em primeiro lugar, nós buscamos o direcionamento do Espírito Santo, para trazer até você mensagens que possam te ensinar, empoderar e facilitar o teu relacionamento com Deus, o relacionamento individual, e colaborando com o crescimento da igreja, que é o corpo de Cristo. Logicamente, colaborando com o seu crescimento de conhecer mais a Deus. Amém? Nessa série nós estamos falando sobre esse tema, que ele é crucial para que haja uma correta conexão do cristão com Deus, com a sua palavra e com os princípios estabelecidos na sua palavra, capazes de formar uma sociedade coesa com tudo aquilo que Deus determinou na palavra dele. Exceto, evidentemente, se alguém disser que não acredita em Deus. Aí isso também acaba perdendo sentido para ele. Mas como nós somos fundamentados nessa fé desse Deus que é poderoso, que nós não podemos ver com os nossos olhos físicos, entre aspas, podemos ver com os nossos olhos espirituais, fecha aspas, mas que também ele pode se manifestar de forma física em nosso meio, como ele se manifestou aqui hoje com um espírito, uma unção de cura. Deus se manifestou hoje com uma unção de cura. E se você tem qualquer enfermidade que não foi curada, no final do culto, em nome de Jesus, me procure, ou Jorge, para a gente orar para você sair daqui curado, porque a unção de cura de Deus se manifestou nesse lugar. Se você achou que foi curado, mas quando sentou na sua cadeira, rapaz, eu acho que a dor voltou. Vamos orar de novo no final, porque Deus está aqui e a cura está neste lugar. Aonde está Deus, tem que haver aquilo que Ele diz na sua palavra. Cura, transformação, libertação. Agora, mais uma vez eu digo, não é dele a decisão, Ele já decidiu. Desde os tempos eternos. É nossa decisão de crer e receber a cura. Estamos falando sobre fidelidade, entendendo que isso é a essência de Deus. Deus é fiel. E nós que somos a sua imagem e semelhança, nós devemos ser semelhantes a Ele também em fidelidade, como Ele foi conosco.
Ele amou a mim e a você de tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz para pagar o meu e o seu pecado. Então, se ele fez isso, será que tem alguma outra coisa que ele não possa fazer? Não, fala sério, vamos entender. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Eu não me imagino dando o meu filho para morrer no lugar de outra pessoa. Alguém aqui se imagina? Você sabia que nós temos centenas, ou talvez até milhares de pessoas em uma fila de transplante de órgãos? E vocês sabiam que 80% das pessoas que morrem e que são aptas a doar um órgão, as famílias não autorizam a doação? Agora você imagina a vida da pessoa. Você imagina alguém dar a vida do próprio filho em favor de outro. Deus fez isso. Por quê? Porque ele é fiel. Em toda a Bíblia só teve um homem, em toda a Bíblia só houve um homem que se propôs a fazer isso. Deus lhe pediu um filho e ele disse, eu dou. Como é o nome dele? Abraão. Só teve ele. A palavra de Deus em Salmo capítulo 18, no verso 25 e 26 diz, ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revela puro, mas ao perverso reages à altura. O que é que eu quero dizer? Que Deus, ele reage à altura da nossa atitude. Se nós temos a atitude de fidelidade, a atitude de Deus comigo e com você é de... Se nós temos a atitude de fidelidade, a atitude de Deus com relação a nós é fidelidade. É fidelidade. Deus, ele sempre vai trazer resposta àquilo que nós somos no reino espiritual. Aquilo que nós somos diante dele. Por isso que nós oramos e ele responde, porque é um princípio espiritual. Por isso que nós buscamos e encontramos nele, porque ele é a resposta para as nossas buscas. Por isso que nós nos prostramos, nós oramos, nós adoramos, e ele vem em nosso meio, e ele faz milagres, prodígios, sinais e maravilhas, curas, como fez aqui. Por quê? Porque ele é fiel à sua palavra e diz, quando me buscardes de todo o vosso coração, eu descerei e sararei a vossa terra. Eu estou misturando aqui os versículos. Tem uns bereanos aí, que ficam logo olhando para a Bíblia. De onde foi que ele tirou esse versículo? Misturou. Fidelidade é uma questão de escolha. Essa palavra vem do latim emuná, como Jorge falou no primeiro domingo, que significa sim, amém, eu confio, uma confirmação. Vem do latim fidelis, confiável, comprometido com a sua palavra. Deus é comprometido com a sua palavra. Na primeira série, o Jorge falou sobre fidelidade a Deus. E na segunda, a Manu trouxe muito bem aqui, maravilhosamente, a palavra falando sobre fidelidade como fruto do Espírito. Então, significa dizer que existe um caminho que vai nos desviar daquela oração de pedir a Deus para ser fiel. Esse caminho é buscar o Espírito Santo. Agostinho de Hipona, um teólogo antigo, ele dizia, Senhor, dai-me o que eu preciso, que é o teu Espírito Santo. E eu te darei tudo que tu me pedires. O cara tem que ter coragem para fazer uma oração dessa, né? Eu estou pensando em um dia fazer uma oração dessa. Estou me preparando. Senhor, me dá teu Espírito Santo. E pode me pedir o que você quiser. Por quê? Porque ele entendeu que só o Espírito Santo pode produzir em nós aquilo que pode trazer resposta para Deus ao que Deus nos propôs fazer, ao que Deus nos chamou para fazer, ao que Deus nos comissionou para fazer. E Deus é tão bom que ele nos colocou como igreja nessa terra e nos deu o Espírito Santo, aquele que em tudo enche em todas as coisas. O Espírito Santo em tudo enche em todas as coisas. Eu não sei qual é o seu problema, mas o Espírito Santo pode vir e pode trazer solução. Eu não sei qual é o seu sofrimento, mas o Espírito Santo pode trazer a resposta. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas o Espírito Santo pode vir hoje sobre a sua vida e transformar, revirar de cabeça para baixo, fazer como um coador de café que derrama o pó e fica limpo novamente para coar outro café. O Espírito Santo pode fazer isso na sua vida. É só você crer e receber. Alguém pode aplaudir Jesus por isso? Amém.
O dicionário diz que o Espírito Santo fidelidade é a característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por algo, por alguém, lealdade ao próximo. É aquele que tem constância nos compromissos assumidos com o outro ou com Deus. E a Bíblia diz que fidelidade é a característica de Deus. Significa que Deus não desiste, não vira as costas, não abandona os seus filhos, porque Ele é fiel à sua palavra. Disse: eu nunca vos deixarei, nunca vos desampararei. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Ele morreu na cruz, sofreu a minha dor e a sua dor, levou o peso do nosso pecado, foi como ovelha muda para o matadouro, não fez nenhuma oração pedindo para não ir, se bem que tem um registro nos 3 evangelhos que falam, João, Lucas e Mateus, que falam que ele disse: afasta de mim esse cálice, mas, no entanto, seja feita a sua vontade. Ele disse: isso é difícil, está doendo, é complicado, mas eu estou aqui para fazer a tua vontade. Aleluia. Quando você diz: está difícil, está complicado, o caminho tem espinhos, tem dificuldade, tem barreiras, mas eu estou aqui para fazer a tua vontade. Aí o Deus começa a se manifestar na tua vida. Aí o Espírito Santo começa a mover. Aí o mover de Deus começa a agir. Aí você começa a ir onde não podia ir, fazer o que não podia fazer, ver o que não podia ver. E os milagres de Deus vão seguir você. A Bíblia diz que os milagres de Deus vão seguir aqueles que creem. Os apóstolos da igreja primitiva, e hoje eu estou falando sobre fidelidade à igreja. Eles passavam em algumas cidades e as pessoas traziam os doentes para serem curados. E tem um registro fantástico lá, fenomenal. Eu não lembro o capítulo, mas os bereanos foi de plantão na porta da igreja na saída. Que diz que trouxeram algumas pessoas e os apóstolos já tinham ido embora, partido para outra cidade. Aí alguém teve uma ideia. Diga ideia. Quantas ideias você tem tido ultimamente que vão levar pessoas a uma conexão com Deus para encontrar um milagre? Você foi chamado para isso. Você não está sentado nessa cadeira aqui à toa. Ou você acha que Deus criou essa instituição chamada igreja, e sim, foi Ele, foi a ideia de Jesus, não foi minha nem do Jorge. A igreja foi a ideia de Jesus Cristo. Foi uma ideia, ele deu tanto poder que ele disse assim: ó, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele disse o quê? Ó, a igreja é a porta do céu e o inferno vai ter as portas. As portas do inferno vão sempre estar abertas para atacar a igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Efésios capítulo 5 diz que é principados, potestades, poderes, dominações, forças espirituais do mal nas regiões celestiais não vão prevalecer contra a minha vida, contra a sua vida, porque nós somos igreja, porque estamos plantados na igreja, porque servimos na igreja, porque adoramos a Deus na igreja, porque pertencemos ao corpo da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ela vai atacar, vai aperrear, mas se você tiver fé e decretar, ela vai embora. Diga amém. E é assim que acontece. Então, alguém teve uma ideia, eu já ia me esquecendo, não estava no script, e disse: rapaz, os apóstolos já passaram. Oh meu Deus, e agora? Eu trouxe o cara aleijado aqui. Não! Vamos fazer o seguinte: eles passaram por esse caminho, diga caminho. Vamos andar nesse mesmo caminho e pisar onde eles pisaram, diga pisaram. A igreja foi chamada para andar no caminho que os apóstolos andaram. E olha, o caminho dos apóstolos tem espinho, tem sofrimento, chibatadas, mortes, degola, corpos queimados, crucificados, trucidados. Tem sofrimento, mas tem cura, milagre, libertação, transformação, tudo que é pertinente à palavra de Deus. O caminho dos apóstolos perseverava na doutrina dos apóstolos. Essa é a igreja. Vamos andar nesse caminho, diga de novo caminho. E vamos pisar onde eles pisaram, diga pisaram. E eles começaram a andar e começaram a ser curados, diga curados. Eles começaram a andar e começaram a ser transformados, diga transformados. Eles começaram a andar e começaram a ser libertos, diga libertos. Eles começaram a andar e os demônios começaram a ir embora. E foi cura, libertação e transformação só porque passaram pelo caminho.
Por quê? Porque Jesus passou através da igreja dos apóstolos. A igreja, o que ela faz é o caminho de Deus para as outras pessoas. E porque andaram pelo caminho, Jesus fez tudo o que tinha que fazer, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega a Deus para ter o seu milagre a não ser por Ele. Amém? Faz sentido? Deus espera que nós sejamos fiéis a Ele também. A fidelidade é representada também pelas flores, principalmente as vermelhas, crisântemas, as rosas. Quem vai lembrando das vermelhas? Gérbras, que representam o vermelho delas, representam o sangue de Cristo, que purifica todo pecado. E que também representa paixão, faz referência à paixão de Cristo. Porque Cristo sofreu, morreu, e em sua paixão demonstrou fidelidade a Deus, diga a Deus. A palavra, diga a palavra. E a igreja, porque Ele morreu por ela. Aleluia. Ele morreu por mim, morreu por você. Nós somos a noiva de Jesus e Ele vai voltar para buscar. Nós estamos aqui, o que fazemos aqui é nos adornando, é nos preparando, é colocando vestes novas para quando o noivo chegar, que bater a porta, a gente diga, eu estou aqui. Ele diga, vinde bendito do meu Pai, vinde noiva amada para as bodas do Cordeiro, vinde para o lugar que eu preparei, porque eu fui para preparar um lugar. Aleluia. João capítulo 14 diz, eu vou para o Pai, mas eu voltarei. Eu vou preparar um lugar para que, quando eu voltar, eu leve vocês para que onde eu estejais vós também. Então, ser fiel a Deus através da igreja. Por quê? Porque a igreja é o caminho que Deus estabeleceu. Ah, pastor, o senhor está querendo me convencer a ficar aqui na sua igreja. Ô, meu irmão, primeiro que a igreja não é minha, nem é do Jorge. Ninguém aqui é dono dessa igreja. Só tem um dono aqui que chama-se Jesus Cristo. O dia que Jesus se dizer, fecha as portas, acabou. Vamos embora. A igreja de Jesus, não é intenção minha manter você aqui, mas é intenção minha você ser mantido aqui. Porque aqui nós adoramos a um Deus que é vivo, que tem feito prodígios, sinais e maravilhas nesse lugar. Aqui casais têm sido restaurados e transformados. Aqui curas têm acontecido. Aqui pessoas têm recebido oração. Aqui pessoas têm saído da depressão. Aqui tem pessoas que têm saído do pânico. Aqui tem pessoas, eu poderia falar o nome de vários aqui, que eu estou olhando para muitos aqui, que recebeu cura nesse lugar. Aqui tem pessoas, eu que fui curado várias vezes. A oração da cura da dor nas pernas, eu não estava conseguindo ficar nem em pé. Nós precisamos entender, antes de qualquer coisa, que temos que ser fiéis a Deus através da igreja. E precisamos entender e aprender a viver uma vida de fidelidade e desenvolver na prática atitudes que, na prática, norteiam a nossa jornada aqui na Terra. As atitudes que nos fazem alcançar um nível de comprometimento com Deus, com a sua palavra e com a igreja. Porque Deus, através da igreja, é capaz de formar em nós um caráter fidedigno. Aí sim, Deus nos ajuda quando nós decidimos buscar o caminho da fidelidade. E quais são esses caminhos, pastor? O primeiro deles é o dízimo e a oferta. O primeiro caminho é ser dizimista e ofertante. Lá vem o pastor falar de dinheiro de novo. Pois. Esse tal desse dinheiro, ele tem um negócio com a gente. Ou é para bom, ou é para ruína, não, Jorge? E quando nós somos apegados para ele, tem uma coisa boa. Nós poupamos, economizamos, sempre temos ali uma reserva. Mas às vezes chega um problema que aquele dinheiro não resolve. Chega uma depressão, que o cara gasta tudo que tem. Hoje mesmo, ontem, eu conversei com uma pessoa que já gastou tudo que tinha com o filho e agora teve que internar às pressas porque ele esfaqueou o pai, tentou matar o pai e a mãe. O dinheiro não serviu para nada. O menino com problema, dá um carro para o bichinho, para ver se ele se alegra. Dá um carro para o menino bate o carro, atropela uma pessoa. Compra roupa boa para o menino, dá um iPhone 14, 15, 17, 100.
Manda fabricar logo o iPhone 100 para esse menino sair na frente da tecnologia, para ver se ele melhora. O menino, como resposta, esfaqueou o próprio pai e a própria mãe. Detalhe, filho de criação, né? Que é filho também, né? Mas já entende. O dinheiro, quando nós somos livres dele, quando ele não pertence a nós, ele só passa pela nossa vida, nós abençoamos outras pessoas. Nós abençoamos o reino de Deus, nós abençoamos a igreja, nós abençoamos a família, nós abençoamos a sociedade, nós abençoamos, trabalhamos em áreas sociais, fazemos doações, fazemos ofertas, fazemos muitas coisas que o dinheiro pode nos proporcionar. Sim, ele é bom e recebemos a recompensa de Deus. De Deus. Eu nunca vi ninguém que é mão aberta passar dificuldade, passar necessidade. Aliás, Davi falou: eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E a justiça no Antigo Testamento e a justiça salmística, a palavra justiça ou justo, ela fala de se doar, de doar, de dar. Eu nunca vi, Davi falou. Então, quando nós decidimos ser dizimistas, nós somos abençoados por Deus. Porque existe um princípio espiritual estabelecido por Ele na palavra sobre a nossa vida. Nós vamos entender isso agora. Não é o nosso intuito fazer você dar dinheiro à igreja, até porque você não pode. Ninguém aqui pode dar dinheiro à igreja. Amém? Você dá à igreja, e a palavra dá, se tratando de dízimo, é devolução. Quem fez a terra? Deus. Quem criou o mar? Deus. Quem criou o ar? Quem colocou o fôlego de vida em nós? Quem colocou respiração em nós? Quem colocou carne no nosso corpo? Quem fez desenvolver? Quem fez o primeiro para dele sair o segundo? Quem fez todas as coisas? Quem botou as estrelas com a ponta do dedo, colocou as águas no oceano? Quem fez todas as coisas? Foi Deus. Então tudo pertence a Ele. Nós estamos aqui usufruindo daquilo que é dele. E dizimar significa devolver. Então quando nós devolvemos na igreja, para a obra, nós não damos à igreja, nós damos a Deus através da igreja. Ou seja, você abençoa pessoas através da igreja, mas no intuito de te levar, o nosso intuito aqui é te levar a uma vida de abundância como reflexo da fidelidade por trás desse princípio. Afinal, a própria palavra de Deus diz que o dizimista faz prova de Deus, diga prova de Deus, e ele abre as portas do céu. Está escrito na palavra, pastor? Tá. Todo crente sabe desse versículo decorado. Malaquias capítulo 3. Mas eu quero falar de Malaquias no capítulo anterior, quando ele diz que se eu, pastor Aécio, o Jorge, pastor Jorge, a Roberta, pastora Roberta, a Regina, pastora Regina, os líderes de nuvens que são pastores de pequenos grupos, não ensinarmos isso, Deus vai cobrar de nós. Está escrito lá na palavra. Jesus falou sobre isso também. Falou sobre ensinar, quando falaram sobre a oferta da viúva pobre. Falou sobre isso. Malaquias diz que trazei todos os dízimos, aí eu não vou repetir, para que haja mantimento na minha casa. Que casa? De Deus. Então a igreja de quem? Foi ideia dele, não foi nossa. Foi Jesus que inventou esse negócio. E se ele inventou é porque é bom. Diga é bom. Diga é bom. Agora diga, igreja é bom. Eita, eu senti firmeza. Então, diz que vai haver uma diferença. Lá no capítulo 2 ele disse, há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmão, a diferença entre mim e você é nós vivermos pelos princípios da palavra e usufruirmos dessa palavra. É nós entrarmos naquela porta com a enfermidade e sair sem enfermidade. É nós entrarmos e saber que tem uma pessoa passando dificuldade aqui e essa pessoa sair com o seu problema resolvido por causa de uma oferta. É nós entrarmos nas comunidades aqui, saber que tem gente passando fome, passando necessidade, e nós chegarmos lá com um lanche, com um cobertor para quem está com frio. Isso é provisão de Deus para a minha vida e para a sua vida, e isso sim traz a perspectiva da palavra que traz a bênção de Deus sobre a nossa vida. Mas o dízimo é um princípio espiritual, é uma lei espiritual. E ele diz, depois que fizerem isso, façam prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do
céu e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Toda pessoa apegada a dinheiro, ele é avarento. A palavra avarento, Jorge, tu que estuda muito, tem alguma ligação com felicidade? Cadê o professor de matemática? Faz as contas. A palavra avarento não tem nada com felicidade. Mas aqui está dizendo que aquele que é dizimista, todas as nações verão e os chamarão de felizes, porque vós sois uma terra deleitosa. Abre as portas do céu sobre a nossa vida, principalmente de saúde. Já parou para pensar quantas pessoas têm internado no hospital agora? E não tem dinheiro que resolve o problema dele? Você já parou para pensar que hoje você pode se mexer, você veio andando, você entrou aqui andando, que você veio aqui dirigindo, que você veio bem de saúde, e tem pessoas que não estão assim, muitos não vão sair do hospital para voltar para os braços da sua família, vão voltar para um caixão, para uma sepultura, e alguns vão ficar mais perto de mim, do cemitério São João Batista, que eu moro bem pertinho de lá. Não estou falando de vocês não, estou falando das pessoas. Vocês entenderam? A outra coisa que nós temos que decidir, porque sim, fidelidade é uma decisão nossa, é decidir ser participante das atividades regulares da igreja. Como é que eu posso dizer que eu faço parte de uma igreja e eu não participo das atividades regulares? Quais são as atividades regulares da igreja? Tem culto, tem oração, tem os ministérios. A igreja foi a ideia de Jesus, foi Ele que a fundou, é Ele que a sustenta. Nós muitas vezes falamos que somos igrejas, mas ninguém por si só se torna igreja. A ideia de Cristo sempre disse respeito à reunião de dois ou mais agindo, da ação de dois ou mais no reino espiritual. Não tem a ver com as quatro paredes, mas nas quatro paredes nós desenvolvemos a comunidade da igreja. Nós desenvolvemos os ministérios, nós desenvolvemos as ações, elas são importantes. Vocês estarem aqui com essa cadeira e terem o kids lá cuidando dos filhos de vocês. Aqueles que não têm, vão ter. Traga um sobrinho, primo, cunhado. A ideia cristocêntrica da igreja é balizada pelo fato de pertencermos à comunidade cristã local. Participarmos das atividades regulares dessa comunidade, como os cultos, no nosso caso as nuvens. É importantíssimo você estar numa nuvem. A gente não pode conhecer você se você não está numa nuvem. A gente vai conhecer você de vista aqui na igreja. Mas quando você está numa nuvem, eu sei, é o Daniel, da Thaís, é o Diego, da Andressa, é o Hilário, da Margot, é a Fernanda, do Wagner. Eu ia dizer a Fernanda do Barbie. Sempre eu troco essa palavra. Pois é. Participar de evangelismo, das ações sociais, 1000 lanches, e nós vamos passar disso. Para nós, como igreja Toque do Céu, um membro ativo da igreja Toque do Céu, ele está conectado numa nuvem. Aí a gente tem acesso, aí a gente pode acompanhar, e a gente pode ajudar. E a outra coisa que nós precisamos decidir, para sermos igreja, fiéis a Deus através da igreja, é decidir servir na igreja. Diga, servir na igreja. Porque o próprio Jesus, ele veio para isso. Olha o que ele diz em Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Deus é fiel por si só e principalmente a sua palavra. Jesus Cristo servia a Deus através da igreja, ensinando, pregando a palavra, curando os enfermos. E nós precisamos decidir seguir os passos de Jesus e imitá-lo em tudo, principalmente servindo na igreja. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo falava para a igreja seguir os passos dos apóstolos,
O caminho, diga o caminho. Eu digo isso, gente, que é para saber se vocês estão ligados na palavra. Seguindo os passos. Paulo disse, olha, eu estou imitando Jesus. O que Jesus fez, eu estou fazendo. Jesus orava por cura, eu oro por cura. Jesus ministrava libertação, eu ministro libertação. Jesus ensinava a palavra, eu ensino a palavra. Jesus ensinava sobre Deus, eu ensino sobre Deus. Jesus fazia ação, eu faço. Jesus alimentava as pessoas, eu alimento. Jesus abdicou das riquezas dele, eu abdico também. O apóstolo Paulo disse, eu estou satisfeito com tudo, de nada eu tenho falta. Quando servimos na igreja, somos participantes de tudo que Deus está fazendo na igreja. E eu digo uma coisa para você, Ele está fazendo muita coisa aqui. Se você não está participando, eu aconselho você a participar. Ele está fazendo muita coisa aqui. 1 Coríntios, essa palavra que Paulo fala, sede meus imitadores. O que nós estamos aqui é tentando imitar o que Jesus fez, o que Paulo fez, o que os apóstolos fizeram. Quando servimos na igreja, nós somos participantes. A igreja é um lugar de cura, somos curados. A igreja é lugar de aprendizado, crescemos no conhecimento de Deus. A igreja é lugar de transformação, somos moldados à semelhança de Cristo. A igreja é lugar de receber mais e mais de Deus, somos cheios da sua graça. Essas atitudes, ser fiel no dízimo e na oferta, servir a Deus, servir na igreja, ser participante da atividade da igreja, essas atitudes nos levarão a uma vida de intimidade com Deus e te levará a ter experiências espirituais com Ele, com Jesus Cristo, e ver os céus se abrindo ao seu favor. É você orar por uma cura e a cura acontecer. É você orar por um milagre e o milagre acontecer. É você orar pelo esposo e pela esposa e acontecer. É você orar por libertação e ela acontecer. É você orar por um familiar e Deus atender. É você orar por algo e Deus fazer. É você pedir e Deus te dar. Porque sim, a palavra diz: pedir, pedir e ser-vos-á dado. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta se abre. É as portas dos céus se abrindo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Depois de ouvir essa mensagem, depois de ter escutado essa palavra, entender esses 3 princípios: ser dizimista, ser membro ativo da igreja, servir na igreja, eu te pergunto, você tem decidido ter uma vida de fidelidade a Deus através da igreja? Você tem decidido viver em fidelidade nos dízimos, nas ofertas? Você tem decidido servir a Deus através da igreja, na igreja, como corpo, participante? Quantas pessoas vinham no sábado para cá fazer concreto, para terminar aquela rampa? Todo sábado, 8 horas da manhã, os pedreiros deixavam aqui tudo muito bem organizadozinho. Vocês precisam ver a beleza que era quando eles iam embora. Quantos aqui, teve dias aqui, pelo menos eu posso falar aqui o nome do Assir, do Diego, do Tiago, e muitos, saímos daqui 2 horas da madrugada para deixar isso aqui pronto para o culto do domingo. Isso é a fidelidade de Deus na sua vida e na minha vida. Pastor, você faria de novo? De novo. Quando eu orei e disse: Senhor, eu já estou na 5ª igreja que constrói. Já são 5. É uma boa conta, o cara que faz 5 gols na Copa do Mundo recebe um troféu. Já estamos terminando a Toca do Céu. Glória a Deus que agora eu vou usufruir. Ele disse: vem outra. Disse: como é? Vem outras. Aí eu perguntei: como é de novo? Ele disse: vem muitas. Eu perguntei só uma vez: vem outra. Eu podia ter ficado calado. Eu perguntei de novo, ele disse: vem outras. Eu perguntei de novo, ele disse: vem muitas. Vem muitas e muitas igrejas a partir dessa agora, porque a igreja não é só o prédio, é aquilo que vamos fazer nessa sociedade, é encher esse céu de nuvens, é encher essa cidade com a palavra de Deus, é encher esse estado com o poder de Deus se manifestando e curando da enfermidade e da corrupção que tem assolado a nossa nação. Se a sua resposta a essas 3 perguntas for sim, glória a Deus, eu vou orar para você ser mais e mais abençoado. Sim, eu sou fiel no dízimo, na oferta. Sim, eu sirvo na igreja. Sim,
Eu estou conectado com a igreja. Mas se a sua resposta for não, glória a Deus por isso também. Por quê? Porque Deus te está dando oportunidade. Esse momento é como se fosse um sinal que Deus está tocando no seu coração. Então eu quero te dar 1 minuto para você refletir. Com você mesmo, você perguntar para você mesmo: eu sou fiel a Deus? Com dízimos e ofertas, na igreja, em tudo que eu faço? Feche seus olhos, baixe a sua cabeça, fale só com você mesmo. E responda essa pergunta para você mesmo. Agora você pergunta para você mesmo, para o seu eu. E diz assim: meu eu, o que é que eu preciso fazer para ser fiel a Deus através da igreja? Para ser participante dos dízimos e das ofertas? Para ser membro ativo da igreja, participar das atividades da igreja? E para servir a Ti através de tudo que a igreja faz? Porque a igreja não só faz culto. O culto é bom demais, gente. A igreja faz evangelismo, a igreja tem ensino da palavra. A igreja, nós nos reunimos, nós oramos. Antes do culto nós nos reunimos nessas salas, oramos por intercessão. Não é só o culto em si. Deus está dando a oportunidade de você receber a fidelidade dele através de Jesus Cristo, que é fiel e justo. E assim você possa passar da condição para a condição de filho. Filho da sua fidelidade, filho do seu amor.